foi o meu intercâmbio no Canadá? Voltei fluente? Foi muito caro? Valeu a pena? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Essa história começa em 2022, quando eu decidi tirar férias de 30 dias. O que eu pensei? Eu viajo, eu pensei na possibilidade de ir para o Canadá, que era um país que eu sempre tive vontade de conhecer, e junto com isso, eu faria intercâmbio de inglês para atender uma necessidade profissional minha. Depois disso, eu coloquei diante de Deus e o Senhor aprovou a minha ideia. Eu tinha em mente em ir em abril ou maio, porque lá era primavera, o clima estava ameno, não estava nem tanto frio, nem tanto calor. Além disso, tinha questão financeira. Como não era alta temporada, os preços estavam mais em conta. Minha preferência era ir em abril. Coloquei diante de Deus e o Senhor falou, abril não. Beleza, ainda tinha maio, que ainda estava dentro do que eu tinha projetado. Coloquei diante de Deus e o Senhor falou, maio não. E aí eu voltei a orar, só que agora perguntando quando eu deveria ir. E a resposta dele foi, nenhuma. O Senhor simplesmente se calou. Sabe quando você busca uma resposta de Deus e o Senhor não lhe dá resposta nenhuma e você fica meio perdida, sem saber que direção seguir? Era assim que eu estava me sentindo. E a agência que eu já tinha sondado antes começou a me cobrar. E aí, Jesuíta, já tem uma decisão e eu perdida, sem saber o que responder. Em paralelo a isso, o meu gestor também me cobrando. Jesuíta, eu preciso saber quando você vai tirar férias. Eu continuava orando e não tinha resposta. E aí eu pensei, enquanto isso, vou fazer um check-up. Eu fiz o agendamento num dia, quando foi no dia seguinte, de manhã cedo, quando eu acordei, veio uma coisa na minha mente. Você vai em junho. Ou seja, o Senhor estava esperando eu tomar uma atitude prática e responsável para depois me dar uma direção. Eu ia passar 30 dias em um outro país e eu precisava fazer uma análise geral da minha saúde antes de viajar. Para vocês verem o quanto isso é importante, que quando eu já estava no Canadá, uma intercambista passou mal, foi internada e os pais tiveram que ir lá buscar ela. Eu precisava definir qual cidade do Canadá eu iria. A agência me deu umas opções de Vancouver, Toronto, Ottawa e umas cidades pequenas. Eu queria ir para uma cidade grande. Mas assim, coloquei diante de Deus e eu senti direção de ir para Toronto. Nesse meio tempo, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma moça que eu nunca tinha visto na vida. Eu pensei, deve ter alguém lá no Canadá que o Senhor quer que eu evangelize. Voltando à logística da viagem. Eu já estava muito atrasada, isso era final de maio e estava muito em cima. Comecei a pesquisar a questão da passagem, hospedagem e estava tudo muito caro. Como eu falei no início, era alta estação, então assim, vai muita gente de fora fazer intercâmbio, é verão e a cidade fica cheia de turistas. Então assim, estava muito caro, assim, muito superior ao que eu tinha visto em abril e maio. E aí eu comecei a dar uma olhada, uma pesquisada. Deixa eu ver aqui em agosto como é que tá. Os preços já começavam a diminuir bastante. Dei uma olhada em setembro e assim, simplesmente despencavam. E aí eu fiquei naquela tentação, poxa, setembro seria uma época boa para eu viajar. O clima estaria bom e além disso, ou principal disso, eu economizaria bastante. Mas eu não senti paz e entendi que realmente era para eu ir em junho. Ok, vou em junho, aí fui comprar passagem. Olhando as datas, vi lá 17 de junho, achei um dia bom para eu viajar. Mas aí coloquei diante do Senhor e Ele disse, 17 não, você vai dia 18. E aí você pode falar, poxa Jesuíta, não é demais até a data você orar? O que é que eu entendo? Se eu tenho a possibilidade de saber qual a melhor escolha tomar, orando ao Senhor, por que eu vou correr risco? E aí, com a passagem comprada para o dia 18, eu fechei a escola através da agência e também a hospedagem. Eu queria, na verdade, ficar no Airbnb, mas acabei optando pela opção mais barata, que era ficar numa casa de família. Até porque, além do custo geral, o dólar estava quase R$4. Quando eu decidi fazer o intercâmbio, a primeira coisa que veio na minha mente, eu não posso fazer amizade com brasileiro. Eu preciso ficar longe de brasileiro. O meu foco era voltar com o inglês bem melhor, porque foi uma meta que eu estabeleci para mim na empresa. E eu não queria correr o risco de usar o português como socorro em algum momento.
eu estava tão determinada em relação a isso, que lá em Toronto eu evitava falar com os meus amigos ou com a minha família em português. E até uma coisa interessante que aconteceu, que uma das minhas irmãs que não fala inglês, falava comigo em inglês no WhatsApp, usando o Google Tradutor, para me ajudar. Foi uma iniciativa dela e que eu achei muito legal. E aí, finalmente, a viagem. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, entrei na fila do check-in, tinha uma moça na minha frente, eu perguntei alguma coisa para ela, nem lembro o que foi, ela me respondeu, daí a gente começou a conversar. E aí ela falou que ela estava indo para Toronto fazer intercâmbio de um mês e estava indo sozinha, assim como eu. Ficamos conversando, fomos juntas para o embarque, trocamos telefone. Eu comentei com ela que eu estava muito focada, eu precisava voltar com o inglês melhor e sugeri que quando a gente chegasse em Toronto, a gente só falasse inglês. E aí ela concordou que o foco dela também era esse. E aí, não, beleza, vamos fazer desse jeito. E, na verdade, a gente ia no mesmo voo. Só que quando eu cheguei no balcão, o atendente falou que tinham me mudado de voo, que eu não ia mais no voo que fazia escala em Montreal, mas que me colocaram no voo direto para Toronto. Eu, ai, sim, obrigada. Já em Toronto, a gente começou a trocar mensagem pelo WhatsApp, mas tudo em inglês. Apesar dela ter ficado hospedada distante de mim e ter ficado em outra escola, mesmo assim a gente acabou fazendo amizade e depois da aula a gente saía para conhecer a cidade. E aí nesses passeios que a gente fazia, em alguns momentos, quando ela esquecia uma palavra em inglês, ela usava uma palavra em português. E aí eu pedia para ela, tenta um sinônimo ou então tenta explicar para mim em inglês o que você quer dizer, mas não adiantava. Acho que naquele afã de falar, de conseguir se comunicar, ela nem pensava, ela já ia e já botava a palavra em português. E aí um dia eu cheguei em casa, eu estava muito frustrada e eu comecei a desabafar com o Senhor. E eu falei, Senhor, eu gastei tanto, eu continuo gastando tanto aqui, esse dólar R$4, tô o tempo todo com a brasileira, eu não tô vendo o meu inglês evoluir. E a minha meta profissional, eu tô vendo que eu não vou conseguir cumprir. Eu tava muito mal nesse dia. E aí o Senhor me falou, quanto vale uma vida? Eu me lembrei do sonho que eu tinha sonhado com uma moça que eu nunca tinha visto na vida e que eu tinha imaginado que eu estava indo para o Canadá também para evangelizar alguém. E aí eu entendi que era ela, a brasileira que eu conheci em Guarulhos. Daí eu aquietei meu coração, me rendi ao Senhor. E aí eu falei, Senhor, se for necessário que eu fale em português para me comunicar melhor com ela, assim eu vou fazer. E a partir de agora, inglês deixa de ser uma meta. No final de semana seguinte, a gente viajou para conhecer outras cidades lá no Canadá. E o final de semana inteiro, a gente só falou em português. E aí eu não ia perder a oportunidade, falei com ela de tudo que aconteceu, do sonho que eu tive, de como o Senhor moldou a minha viagem por causa dela. Para minha surpresa, ela conhecia o Evangelho, mas estava afastada. E aí, quando a gente ia voltar para o Brasil, eu acho que o Senhor quis mostrar para ela de que tudo que eu falei era verdade, só que usando uma situação partindo dela. Ela ia viajar no domingo e eu ia viajar na segunda-feira. Quando foi umas 17 horas mais ou menos, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que não conseguiu embarcar, que deu excesso de peso, que ela ainda sugeriu pagar mais, mas não aceitaram, dizendo que ela ia fazer uma escala doméstica em Montreal e não poderia levar excesso, e colocaram ela no voo do dia seguinte. E o voo do dia seguinte era o mesmo voo que eu ia. Na segunda-feira a gente se encontrou no aeroporto, ficamos no embarque juntas, pegamos o mesmo voo e, para completar, os 2 assentos do meu lado estavam livres e ela acabou sentando comigo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo o que o Senhor fala na Bíblia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Jesus não me levou a Toronto só por causa dela, mas ela foi a parte principal dessa viagem. E aí eu te pergunto, você acha que valeu a pena buscar a orientação do Senhor para tantas coisas, até pela data? No início, para mim, eu estava gastando dinheiro. Para o Senhor, eu estava investindo em uma vida.
Eu acho que a gente pode ter passado por situações parecidas como essa sem nem ter percebido. Tipo da gente gastar mais do que a gente previa e acabar tendo abençoado financeiramente ou testemunhado do Senhor para alguém. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu estava preocupada em ajuntar tesouros na terra. Estou gastando muito, mas depois eu vi que eu precisava ajuntar tesouros nos céus, testemunhar de Jesus para ela, mesmo que fosse em português. Agora, em maio de 2023, não sei se ela se reconciliou com o Senhor, mas o importante é que eu reguei na semente que um dia alguém plantou. E aí, respondendo a pergunta inicial, voltei fluente? Não. Foi muito caro? Bastante. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu uma vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha valido a pena ter gastado, ou melhor, investido os seus preciosos minutos aqui comigo. Se esse canal tem agregado alguma coisa à sua vida, se inscreva. Se o conteúdo foi proveitoso, dê um joinha, comente, compartilhe. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês. E até o próximo vídeo.